Opa, começando mais um Lovecraft Country Blues. Eu sou Alexandre Matias, do site Trabalho Sujo, e esse é o meu comentário sobre o terceiro episódio da série Lovecraft Country, que passou na semana passada. Holy Ghost, o Espírito Santo é o nome do episódio, e continua aí a série, só que ele faz uma coisa estranha com o resto da série que me leva a crer, eu não li o livro, que eventualmente eles vão tratar a série de forma episódica. No sentido que cada episódio provavelmente é uma história com começo, meio e fim. Se você pode acompanhar a série inteira, você vai saber a história principal. Mas a história principal não é o centro. Então eles estão querendo fazer justamente uma coisa que, tipo, o espectador casual, o cara que vê por acaso o sétimo episódio, não vai entender algumas coisas da história principal, mas a história do sétimo episódio, por exemplo, vai estar toda contada de ponta a ponta ali. Né? E foi o que a gente viu nesse episódio Holy Ghost, que, como o primeiro tinha feito referência a vampiro, o segundo, esse terceiro é basicamente uma história sobre fantasma. Né? Ele não busca nenhum outro tipo de monstro, nenhum outro tipo de assombração. Faz referência, né, inclusive ao próprio Drácula. Mas a história que a gente assiste é basicamente uma história de uma casa mal assombrada. Né? Começa justamente com a Letty anunciando que comprou uma mansão num bairro só de branco, então isso torna ela uma espécie de pioneira. E logo no começo do episódio aparece um texto avisando que da questão de quem é pioneiro, e aí tem uma história de uma casa em que 3 pessoas apareceram mortas, né? Enfim, que a gente descobre depois que é a história que a gente vai ver. Né? Eles fazem um preâmbulo da história que no fim das contas é um resumo da história que nem começou ainda. Interessante ver como também a produção da série vai trabalhar com esse conceito de tempo não linear. Né? Lembrando aí, né, que todo esse episódio, todo o Lovecraft Country pressupõe que você assistiu o episódio em questão. Então, vou falar spoiler. Já contei um, então já fica esperto aí para não correr o risco de se frustrar. Né? Se você só chegou nesse episódio, caiu de paraquedas, aproveita, se inscreve no canal, dá uma checada lá, eu tenho vários outros programas e essa série Lovecraft Country Blues vai ser publicada um episódio por semana, como a própria série está fazendo. Tem um detalhe aí que parece que é sério, a série vai ter só 10 episódios e aparentemente uma temporada só. Né? Então, um formato do famoso filme de 10 horas. É claro que se a série fizer muito sucesso, como fez a partir do primeiro episódio, né? Eu não vi em termos de audiência do segundo episódio, mas a HBO estava bancando muito para ser uma série, uma de suas principais campeãs, né? De audiência nesse 2020. E se a série, claro, for muito bem de audiência, é claro que eles vão inventar uma história para fazer uma segunda temporada, não tenho dúvida. O fato é, a Letty ganha uma grana que vem do nada e a gente descobre que ela. Depois ela explica de onde vem a grana e a gente descobre que não é o que ela acha que é. Né? E ela compra uma mansão suntuosa vitoriana que é a prototípica casa mal assombrada. Eu nunca vi nenhuma casa mal assombrada no cinema com tanta cara de casa mal assombrada que essa. Tipo, pá, você bate o olho e fala assim, pelo amor de Deus, mulher, você vai morar aí? Ao mesmo tempo a gente descobre que eles voltaram, né, para a cidade e eles falam da morte do tio Jorge, do reencontro com Montrose, o pai do Tick, o Atticus, né, o protagonista da série. Só que eles não falam nada sobre monstros, sobre o ritual que aconteceu no episódio anterior. Eles simplesmente falam que o tio foi morto pela polícia. E a mulher do tio Jorge não engole, saca? Ela fica com alguma coisa ali, saca? Não só ela não engole, como dá a impressão que ela sabe de mais algo. Tudo é muito mal contado e fica bem evidente que está sendo mal contado. Ao mesmo tempo, a Letty aluga essa casa junto com a irmã, a Ruby, e
como é uma casa gigante, elas começam a trazer amigos para morar lá e para fazer festa, enfim. Só que é uma vizinhança toda branca, que não é nada receptiva em relação à presença deles. Né? E a gente assiste, sei lá, 3 ou 4 demonstrações que os brancos, que no fim das contas é a supremacia branca, é o grande vilão dessa série. Por mais que a gente tenha assombrações e como é que fala, entidades de outras dimensões, e não dá a entender que esses monstros são, os monstros do Lovecraft, são propriamente os vilões da história. Né? O vilão da história é justamente a questão racial e especificamente o fato dos brancos estarem sempre trabalhando contra os negros ativamente. Isso é demonstrado assim literalmente algumas vezes, né, nesse episódio. Tanto o fato de eles saírem da casa ao mesmo tempo, logo depois que eles chegaram, e aí eles saem e encontram vários carros parados na frente, com os caras tudo olhando na cara, e logo depois faz aquela coisa de botar o tijolo em cima da buzina para ficar buzinando o tempo todo. E é aquela coisa, né? Claro que é muito uma alegoria para mostrar como o racismo é pesado, né? Tipo, eles deixam os carros parados na frente deles, a polícia passa e finge que nada está acontecendo, está tudo normal. Depois a gente sabe que a Letty entra na polícia falando algumas vezes sobre o que está acontecendo, e a polícia simplesmente ignora. A gente descobre que aquela casa ali é de um cara chamado Horatio Withrop, que já tinha aparecido o nome dele num quadro no episódio passado. Mais tarde a gente fica sabendo quem é esse cara. E que naquele lugar, um cara chamado Hiram Epstein faz umas experiências com um cara que é não só racista, como eugenista e, né, uma espécie de um Mengele, que faz experiências com negros, experiências genéticas, né, de forma aterradora. E aquela casa é mal assombrada. Aos poucos a gente vai vendo todos os clichês de fantasma, relacionado a fantasma. O lençol da cama puxado, é alguém dormindo do lado da cama, uma cena bem assustadora, inclusive. A história daquela tábua de Ouija, né? A tábua dos espíritos, né? Que aparece George, os meninos estão fazendo a brincadeira lá e aparece George dead, dando a entender que é o próprio tio George. Tem alguma coisa aí. O tio George parece que vai voltar, e se ele voltar, ele não vai voltar ressurrecto pura e simplesmente. Ele provavelmente volta aí, como dá a entender, né, na hora que aparece a mulher dele, a Hipólita, rasgando páginas do Drácula, do livro que era o livro dele. Inclusive ela compra depois um livro novo, a mesma edição, porque ela rasgou. Enfim, tem aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha dela. Então, algo me diz que. Será que ela vai tentar ressuscitar o George? Será que ela já está falando com o George? E o George já falou para ela sobre isso? Tem outra coisa que no primeiro episódio mostra ela olhando por uma luneta, e nesse episódio, quase no final, ela descobre uma sala secreta ali da mansão que tem um sistema solar, que não é propriamente um sistema solar, porque tem uma quantidade maior de planetas, né? E ela bate o olho assim, tipo. E o próprio Hiram Epstein é um astrofísico, ele não é só um cientista maluco do mal. Ele tem essa pegada de estudar outros planetas. Né? Então aí a gente começa a cutucar o tal do horror cósmico, né, nesse episódio. Mas o episódio é todo focado na casa, né, no que está acontecendo na casa e na tensão que acontece em relação à vizinhança racista, em que a casa está mal assombrada, está colocada. A gente vê também a história, também outro elemento clássico, né, de história de fantasma, um elevador que decapita a pessoa, saca? Muito boa essa cena. E ao mesmo tempo que a gente vai vendo que a vizinhança é realmente racista, né? Primeiro tem uma placa dizendo que nós somos uma vizinhança branca e não queremos pessoas indesejadas, né?
E tem um dia que a Letty sai e tem uma porra de uma cruz pegando fogo, né? Ku Klux Klan, né? Não tem nem o que falar. A Letty baixa a, a Beyoncé nela, né? E ela pega um taco de beisebol exatamente como a Beyoncé no clipe de Hold Up e destrói os carros, destrói os carros. Ela é levada presa, mas essa cena é fabulosa. E tem uma coisa que o tempo todo eles vão fazendo referência a beisebol, né? É um esporte que eu acho que vai continuar sendo mencionado, né? Primeiro foi o Jack Robinson, tem ali, aqui e ali, o beisebol tem um papel assim, importante na história que está sendo contada. A gente descobre que a casa é mal assombrada, né? Portanto, e que ela é mal assombrada por espíritos negros que parece que estão meio atordoados, que eles não estão propriamente assustando, né? E aí aos poucos a gente descobre que aqueles espíritos são as pessoas que o tal do Epstein torturou para fazer suas experiências genéticas, né? Então, eles inclusive conseguem conjurar o espírito do Epstein. E chegou uma hora que o Tiki, a Letty e uma benzedeira, né, consegue fazer uma sessão ali e eles conseguem, né, depois de passar um perrengue, né, porque eles sem querer, eles se desfazem da proteção espiritual que eles têm e aí o negócio fica pesado. Mas ao mesmo tempo eles conseguem exorcizar o fantasma do Epstein daquela casa, não sem antes os espíritos que estão ali matarem 3 brancos que tentam invadir para matar os negros. Né? A história se desenrola assim e a gente fica sabendo no final que a Letty ganhou essa herança da mãe dela. Ela fala isso para Ruby. E a Ruby não engole aquela história, como assim? A mãe só deixou uma herança para você e tal. E a gente fica sabendo pelo Tic que encontra a Cristina Braithwaite, que sobreviveu à destruição da mansão lá dos filhos de Adão, do episódio anterior. E ela conta que foi ela que deu essa herança para a Letty. A Letty ficou sabendo por outro motivo, mas ela queria aquilo porque ela queria aquela mansão, que aí tem uma outra história, que é justamente o tal do Withrop, que é o nome do dono da mansão. Ele tem uma relação, ele era um dos filhos de Adão, a mesma religião lá do patriarca dos Braithwaite, e tem uma conexão aí. A gente vai começar a ver outras coisas rolando e nesse domingo tem mais um episódio, History of Violence, né? Continuamos aí em breve e encerrando agora sim com um tempo bem adequado. É mais ou menos isso aí que eu vou falar. Tem mais algumas outras coisas que aconteceram no episódio, mas no fim deu para dar essa geral. Se você curtiu, dá um like aí no joinha no vídeo, assina, aperta o sininho, toda essa porra. E comenta aí também, né? O que você viu que eu esqueci de contar aqui. Vamos falando e qualquer novidade é nóis. Beleza? Valeu e até semana que vem.